Olá, tudo bem? Meu nome é Elimar Santos e aqui no canal eu falo de análise gráfica simples usando um método proprietário. Eu faço a análise do intraday, olhando o day trade, possíveis day trades no mini índice e dólar. Eu faço também a análise de alguns papéis, o BDR, FIIs e ações. E é isso que eu vou falar nesse vídeo. Vamos comigo? Eu vou falar do mini índice no intraday, como que ele se comportou hoje. Hoje foi um dia muito bacana, porque ele abriu aqui virando tudo para venda, E quando o sistema vira todo, acende todo vermelho para venda, eu gosto de vender sempre quando ele retorna na região de bipolaridade, que eu chamo. Eu chamo aqui de região de bipolaridade porque ela funciona como o suporte e resistência, que tem a mesma denominação. Por que bipolar? O suporte ou resistência, quando o preço vem, no caso de uma resistência, e bate nessa resistência e consegue atravessar, ele estava fazendo uma resistência. E aí ele passa a ser o suporte, ele ganha uma outra conotação. Antes ele não deixava subir, agora ele não deixa cair. Por isso a bipolaridade. E eu tenho uma região aqui que eu chamo de suporte e resistência também, e ela funciona como região bipolar. Ela apresenta a mesma característica da resistência a esse suporte, para mim, no meu método. Inclusive, aqui no meu método, ela é a região onde eu faço as entradas, onde eu procuro fazer as entradas de venda ou de compra. E ela também é uma região onde o preço costuma embolar. Como a gente vai ver aqui no intraday, 5 minutos, o mercado abriu dando venda, chegou a tocar aqui na parte de baixo da região bipolar, mas eu não gosto de operar nos primeiros minutos do dia. Nesta região aqui, ele já estava forçando o fechamento acima, e é isso que eu gosto nessa região. Quando eu percebo essa forçação, ele volta, fecha para dentro, é aí que eu estou entrando, é nesse momento que eu entro. Quando não, eu estou entrando aqui. Quando ele está um candlelaço aqui, aquele candlezão fechando nesse pavio que ele deixou aqui, eu vou abrir aqui mais para a gente conseguir visualizar melhor. Quando aqui ele deixou um pavio, então ele já foi um candle fechado de força aqui para cima. Quando eu vejo isso no primeiro candle, óbvio, eu começo a fazer vendas. Eu começo a fazer mais vendas, até mais pesadas aqui. Por que eu faço venda mais pesada aqui? Meu Deus, ele já está passando, ele está rompendo a sua região de resistência, vai estar passando para cima. Como faz? Como fazer venda nesse momento? Eu faço porque se ele fechar esse candle convicto de força, mostrando que quer ir para cima, eu stop. Então eu tenho um stop muito pequeno, eu tenho um stop muito próximo da minha região. Então isso para mim não me deixa muito assustado, que é o que eu busco nas minhas operações intraday. Eu não quero ficar assustado, eu não quero ficar com o emocional me dominando, Então, para eu fazer um trade mais tranquilo, mais sossegado, de uma forma mais concentrada, raciocinando melhor, eu faço as vendas, ou compras, no caso, ao contrário disso, eu faço as vendas quando ele está passando para cima, assim, quando ele vem lá de baixo, assim, passando para cima, aqui, passando para cima dessa região achurada, então, é show de bola, até porque eu já vou estar com algumas partes vendidas de alguns contratos nessas regiões aqui. Então, quando ele vai para cima, é aí que eu aumento mais a minha mão na venda ainda. É muito interessante esse processo e assim, é a forma que eu opero aqui e que deixa para lá, não vou ficar aqui falando, porque não é o intuito aqui. O intuito é mostrar o que acontece dentro desse método que eu opero. Então, aqui eu busco por vendas, e quando ele vem testando o próximo fundo, ou no caso de compra, o próximo topo, eu procuro fazer as parciais, como foi o caso aqui. Ele já começou a sair aqui, já fui deixando parciais dessas vendas realizadas aqui para cima. Uma outra coisa que fica bem legal é que aqui em momento algum ficou abalado, essa região preenchida de vermelho aqui, ela não, muito pelo contrário, aqui se observar bem, ela está envergada para baixo, em pequenos degrauzinhos para baixo. Ela em momento algum ela subiu, como aqui, fazendo degrauzinhos para cima dentro da região. Então, ok, estamos firmes aqui, a minha região de resistência está firme.
e ela também permaneceu vermelha. Com isso, deu para segurar bem tranquilamente a venda até aqui embaixo. Quando ele fechou esse martelo e rompeu aqui para cima, eu consegui segurar alguns contratos depois de eu ter feito algumas realizações aqui dessa região de venda aqui, eu consegui segurar até aqui embaixo. Foi o trade do dia. Aqui eu consegui fazer alguns outros trades também seguindo o mesmo método aqui, porque ele veio de um fundo, né, direto aqui. Eu falei, não, ele não vai romper esse topo aqui vindo desse fundo direto. Então ele precisa voltar para cá, né? E quando ele começou a fechar esse candle aqui para cima, eu falei, bom, eu vou ter que vender aqui pelo menos para buscar a região central da minha zona de bipolaridade. Com isso eu fiz mais um pouquinho aqui, já sem colocar muito risco, né? Porque eu já estava com dia ganho aqui, mas foi esses os trades que eu fiz. Perceba que ele acende, como aqui ele acende o candle verde, mas ele não acendeu a região de bipolaridade de verde. Então eu fico mais tranquilo para fazer isso também, né? E aqui tem vale um adendozinho. Ele tá passando para cima nesse candle aqui que ele fechou totalmente com o corpo totalmente para fora e teve a sua máxima violada aqui, né, onde seria um start de compra ou um possível stop de venda, né? Ele tá acendendo verde, corroborando com a entrada, mas perceba que ele está inclinado para baixo, né? Eu gosto de fazer quando ele está reto ou inclinado para cima, para compra, ou para venda quando ele está reto, como foi o que eu fiz aqui, e quando ele inclina para baixo. Se o candle voltasse aqui com esse aqui inclinado para baixo, é venda com muita certeza, seja reto ou seja inclinado para baixo. Agora, aqui está verde, mas ele está inclinado para baixo. Isso também não me proporciona encorajamento para entrar no trade, porque eu estou vendo que essa região ela ainda não converteu para alta. Ela está fazendo aqui a descida ainda. Então essa é uma outra análise que o meu sistema me dá, é um outro aviso que ele me dá. É muito visual esse sistema, ele apresenta na tela para você não ter muito erro, né? Você vê, tá vermelho, procura venda, tá verde, procura compra. Agora, tem algumas coisinhas que ele está mostrando, olha, eu estou dando verde aqui, mas eu ainda não virei para cima, né? Aqui eu estou caindo. E aí, se ele tivesse reto, acendendo verde, seria ótimo, mas ele estava caindo. Então, essa é uma outra peculiaridade do sistema que tem, por ele ser um composto de indicadores, de ferramentas, ele dá algumas nuances, né? Algumas coisas que tem que saber ler. Agora, ele é um indicador muito visual, ele apresenta o que você deve fazer sem pestanejar. Não é para ter achismo nesse sistema. Bom, eu falei para caramba já, vou dar uma olhada no dólar, no mini índice, no mini dólar também, no intraday 5 minutos. O dólar, ele passa para baixo, né? Ele já abre o dia aqui fazendo a bipolaridade dele aqui, né? Tocando no ponto D, suporte, e indo para cima, voltando novamente, dando outra entrada, e fez essa alta aqui, cumprindo o papel dele no dia. Depois, quando ele atravessa, eu gosto muito quando ele atravessa e volta aqui nessa região. Essa é uma venda muito bacana e imperdível, eu diria. Porque, olha, quando ele faz essa travessia, eu chamo de travessia, né? É como se isso aqui fosse um rio e ele atravessa de uma margem a outra. Quando ele atravessa essa região de bipolaridade, eu, quando traço aqui nessa travessa que ele faz, nessa travessia que ele faz, eu traço aqui de ponto a ponto. Deixa eu traçar corretamente aqui, que não está tocando exatamente aqui no topo. Ok. Da ponta do último pavio lá até o último pavio aqui embaixo, eu traço o Fibonacci. E olha só onde está a região de retração, exatamente dentro da minha região de bipolaridade. E com isso, quando ele volta lá, eu estou vendendo a retração desta pernada de baixa. Então eu gosto muito, o mesmo acontece quando ele faz aqui para cima também. Ele sai daqui de baixo e atravessa aqui para cima. Gosto muito desses movimentos, me dá uma confiança muito grande de talvez surfar aí uma queda bem grande. Ele não fez isso, né? E continuou lateralizando aqui sem tocar na região de resistência e deu mais uma descida aqui para baixo. Você vê que ele
por ele não ter ido lá, ele acaba ficando esticado, né? Quando ele não toca dentro da minha região bipolar, que eu chamo aqui. Bom, quando ele atravessa para cima, ele faz o mesmo movimento lateral, fazendo tipo aquele chifre de búfalo, né? Aqui assim, e aí ele segue devolvendo a queda aqui, corrigindo o preço. Muito bem, eu vou falar agora de outros papéis no diário. A partir de agora eu vou fazer comentários diários, ok? Vamos comentar o milho. O milho hoje fez um movimento muito interessante e estou vendido. Estou vendido aqui neste ponto onde ele fechou. Eu estava observando o milho no final e ele ficou próximo do topo aqui. Amanhã ele pode abrir. Eu estou olhando o CCMU aqui, é porque eu estou... Deixa eu pôr o CCM Foot aqui. CCM Foot. A mesma coisa, até porque ele vai colando um no outro aqui. Né? Amanhã ele pode abrir fazendo um candle assim, ó. Por que não, né? Ele pode fazer isso aqui. Pode, inclusive, fechar um candle laço assim para cima. Mas perceba que ele está vindo de um fundo. Então, na análise gráfica clássica, ele tem um zig, um zag, um zig. E agora ele está fazendo um outro zag. E desse zag que ele está fazendo aqui, ele precisa voltar para testar esse fundo. Não quer dizer que ele vai voltar aqui neste fundo. Mas ele pode fazer como isso aqui, ó. Quer ver, ó? Olha que subida bonita, né? Que o milho deu. Ele pode fazer exatamente isso daqui. Só que da forma igual, ele tem até um gap também, olha lá. Ele estava aqui para baixo, tá certo que aqui já temos os zigue-zagues bem mais convictos, né? Já temos um zigue-zague, né? Já temos um zigue-zague aqui mostrando um movimento mais forte, né, do que este. Olha só que esse daqui eu não tenho um zigue-zague, né, abaixo aqui, fazendo aqui. Mas enfim, o que eu quero mostrar é isso aqui. Ele, quando vem de um fundo, ó, ele estava aqui e começou a subir. Ele veio deste fundo aqui e começou a subir. Aonde ele bateu e o que ele fez depois? Veio testar esse fundo. Ele não veio exatamente aqui, mas ele fez esse candle aqui. Tá vendo que o vermelho dele é diferente? Ó, quando é um vermelho clarinho como este candle aqui é um vermelho clarinho e este candle aqui é um vermelho escuro. Esse daqui também é um vermelho escuro. Quando é um vermelho escuro, é um candle negativo. Quando é um vermelho clarinho, é um candle positivo. Ele abriu aqui embaixo e fechou aqui em cima, tá? Então, este candle aqui é um candle vermelho, porque ele veio aqui em cima nessa data e no mesmo dia ele voltou. No dia seguinte, né, esse candle ainda rompeu a mínima dele aqui, apesar de ter feito um candle positivo. Mas ele rompeu essa mínima, dando aí mais alguns pontos e fechando o gap, tá? Se você olhar, ó, o gap era aqui nessa linha, ele veio exatamente aqui fechar o gap. Veio exatamente fechar o gap. Vou traçar uma linha em vez de posicionar meu mouse, que parece que eu estou bêbado. Olha lá. Ó. Agora a linha passa na cabeça, na máxima desse candle e passa na mínima desse candle. Ele veio fechar o gap. Estou falando que vai acontecer exatamente esse movimento aqui amanhã? Não, não estou falando isso não. Estou falando que eu vendi pelo meu método, aqui é venda. E se amanhã ele abrir um candle assim para cima, eu vou vender mais um contrato. Porque eu penso que ele tem que fazer um teste de fundo. Não talvez necessariamente vir aqui para baixo. Seria ótimo, porque eu estou vendido. Agora ele precisa voltar de alguma forma. Ele precisa voltar. Ele foi e ele... Será que ele vai romper essa máxima, esse topo aqui que ele deixou? Né? Será que ele vai fazer esse movimento assim? Não sei, ele pode fazer tudo, ele que manda. Eu sei que eu vou stopar, meu stop está aqui em cima, então o stop até altinho, assim, tá no meu limite máximo, meu sufoco máximo, né? Aqui, até aqui, mas eu estou vendido. E eu estou apostando muito numa volta dele aqui. E vou ficar olhando amanhã. Amanhã, se ele vier aqui para cima, passar aqui para cima dessa região aqui, eu vou procurar mais uma venda para fazer aí tipo um scalper ou até mesmo um swing trade mais curto para ele voltar pelo menos nessa região do meio aqui ou aqui embaixo. Quem sabe? Vamos ver. Né? Se ele volta aqui, ele já me dá 4 pontos pelo menos, se eu conseguir vender ele aqui para cima aqui. Não sei o que vai ser amanhã. Estou só já imaginando, estou preparando a minha mente, porque eu tenho que pensar, o meu sistema me dá essa possibilidade de pensar. Eu tenho que visualizar desta forma. Então eu tenho que falar, eu tenho que pensar antes, porque na hora, né, como é que eu vou fazer?
vou pensar na hora, eu tenho que tomar a decisão. Foi que nem aqui, eu tenho essa região aqui que me funciona como agora uma resistência, é a região de vender, aqui é resistência. Então eu vendi, porque eu sei que aqui é para vender. É assim que eu tenho o sistema, é assim que eu opero o sistema. É isso que é operar. Você tem um método que você segue, um sistema, né? Que você avalia algumas coisas, observa algumas coisas no mercado e você faz a operação, né? Agora, o que vai acontecer, você não sabe, mas você tem que estar preparado para, se acontecer de ir contra a sua operação, você saber onde que vai estopar, você tem que estar preparado, se for a favor, aonde você vai fazer parcial ou liquidar a operação. Enfim, essas coisas são operacionais, não é o intuito aqui desse vídeo. A gente pode fazer um outro vídeo explicando isso com mais detalhes. Mas agora é essa a visão que eu tenho do milho, estou muito empolgado com o milho, tomara que dê certo. Vamos avaliar o meu amigo boi gordo, BGI Food. BGI Food está voltando para a região de venda, né? Essa é a região aqui que eu tenho como resistência e vou procurar por venda nela. Aqui eu não vendo, porque se eu vender aqui, ele está vendido, né? Se eu vender aqui, ele vai ter um stop muito grande para mim. Então eu não vendo. Eu vendo aqui, porque se ele fizer um candle para cima fechado, eu tenho um stop que seria aqui para a máxima dele, e aí eu estou com um stop mais curtinho, beleza? É isso, o boi está realizando agora, talvez aqui, uma correção nessa queda, até mais ou menos aqui dentro de um desses preços, 330, 331, 328, por ali, é o que eu estou vendo. Agora, eu vou esperar ele chegar lá para poder fazer uma outra venda. Então, eu vou avaliar agora o IFIX. Eu separei hoje apenas o IFIX para olhar. Eu sempre olho dois papéis, mas hoje eu separei apenas o IFIX. Eu estou com outra visão mais buy and hold dos papéis, então o gráfico acaba não ajudando muito. Só que nos vídeos aí passados eu venho sempre apontando, né? E o IFIX ele tem uma volatilidade menor. Então os gráficos no IFIX, quando ele entra nessa bagunça que está aí de uma reforma fiscal, uma reforma tributária, a visão acaba sendo outra, né? Eu tenho que operar meio contra o gráfico, até porque eu tenho alguns investimentos em fundos e eu faço swing trade nos fundos imobiliários, sim, mas não agora. Estou vendo essa bagunça que ficou nos gráficos, né? A minha análise aqui ela é gráfica, eu não sou fundamentalista e eu faço análise gráfica buscando os pontos que o meu sistema me dá. Como bagunçou, né, com função dessa situação aí, eu não adianta eu ficar fazendo avaliação gráfica aqui, por mais simples que ela seja, porque tá uma bagunça. O mercado deu uma mexida diferente aí, o que foi muito bom para quem faz investimento. Mas, enfim, isso é outro assunto também, não posso me alongar aqui não. Então, o IFIX também está retratando bem o que está acontecendo aí no mercado, né? Ele deu essa queda com força aqui, no dia de ontem, sexta-feira também, veio bastante imponente aqui para baixo, está voltando para a região que eu chamo de resistência, mas o IFIX está dentro de um grande caixote aí, de uma longa data, já de um ano praticamente, ou se não mais até, ele está andando nesse range de preço aqui, né? E os outros papéis, se olhar, se for observar, eles estão, um tirando o outro, eles estão mais ou menos dentro dessa pegada aqui também, andando de lado aqui, meio que num compasso de vamos ver o que vai ser. Então o IFIX ele não apresenta grandes oscilações, os movimentos dele são menos voláteis, né, com ranges menores, né, e isso facilita muito a gente fazer busca de ganho aí de 2 até 3% num swing e investimentos, né, que eu acho que é o mais legal porque ele paga a renda. Ok? Falado isso, vamos olhar agora algumas BDRs. Eu vou começar falando da MELI. MELI 34, Mercado Libre. Por que eu trouxe a MELI para cá? A MELI ela está em zigue-zague descendente, claro, né? Bem nítido aí o zigue-zague descendente dela. E ela voltou para a região de resistência e ultrapassou com candle. Deixa eu tirar isso aqui. Com candle aqui, ó, com este candle aqui maciço para fora e verde, né? Para fora da minha região. Só que aqui ele não estava autorizando, ele estava vermelho.
mas houve a superação da máxima desse candle, que foi neste aqui. Então, neste candle aqui, os vendidos tiveram que estopar seguindo este método aqui. Então, o que acontece agora? Eu não faço a compra aqui agora. Por que eu não faço? Mas já não autorizou a compra aqui? Já. Posso até fazer com bem pouquinho, né? Porque vai que ele vai direto e aqui ele tem uma espécie de um fundo duplo, né? Pode chamar assim, mas ele veio de um fundo renovado, né? Esse fundo é menor que esse, apesar de estar muito próximo, ele veio de um fundo, então eu espero que ele volte para fazer um teste desse fundo aqui. Então, na hora que ele volta, é aí que eu entro, principalmente né, dessa região achurada de verde aqui. Mas e se ele não voltar? Se ele não voltar, eu posso estar com alguma coisa bem pouquinha comprado aqui. Tá, falado isso, eu não estou falando que é para comprar, não estou falando que é para vender, nem nada. Eu estou explicando o método, como ele funciona. Aqui é educacional, tá? Eu estou explicando esse método aqui. Esse método aqui, então, ele está autorizado na compra. Ele já está autorizado. Está tudo verde, ok, beleza, vamos para a compra. Só que a gente tem que entender umas nuances, a dinâmica do mercado. Como que o mercado funciona, qual a dinâmica dele. E essa dinâmica é imprescindível para a tomada de decisão. Quando ele faz essa travessia aqui, lembra que eu tracei Fibonacci? E a região de retração coincide muito com a região que eu tenho aqui dentro? Muito bem. Dentro dessa região, é a região de suporte agora, que ele passou para cima e volta na região de suporte. Nessa região é a região onde eu quero comprar. E aí é onde eu estou esperando ele, caso ele volte. Porque se ele voltar para cá, a gente vai estar quebrando. A gente tem que voltar agora para as análises gráficas fundamentais, certo? A gente tem um topo aqui, e ele está na região de novo de três topos, né? Onde juntei três topos aqui, que é uma região de resistência também. Então, ele rompendo essa linha de tendência de baixa aqui, ele rompendo ela para cima, ele também vai ter que voltar aqui para baixo em algum momento. Agora, se ele já vier direto aqui para a linha d'água do ano, talvez se eu não fiz essa compra, tá? Mas se como aqui autorizou a comprar, se eu comprasse um pouquinho aqui, bem pouquinho, porque eu tenho um risco ainda dele voltar aqui e testar esse fundo, ou entrar em consolidação, eu não sei, né? O que eu estou chamando a atenção para essa análise é para aproveitar, porque ela está dentro do sistema que eu opero, ela está apresentando uma possível reversão. Mercado Livre 34 está apresentando essa possibilidade de reversão. Então está me chamando a atenção, eu já estou com o radarzão ligado aqui, porque se ele voltar aqui dentro da minha região, eu compro com um stop bem pequenininho, e aí ele rompendo para cima, aqui fazendo um pivô de alta aqui para cima, a gente tem grandes possibilidades. Imagine se ele volta por aqui, dentro da minha região aqui, e eu busco daqui até aqui 30% e lá no último topo 46% no Mercado Livre. Essa é a visão que eu gostaria de passar para vocês neste papel. Não é para comprar agora, apesar de estar dando sinal, e eu também não mando nada aqui, que eu falo uma nota de 10, capaz de não valer nada também, né? O que eu falo, o cachorro cagando, capaz do cachorro cagando valer mais do que eu, né? Cruz credo, falando essas coisas aqui, né? Desculpa aí, gente. Mas olha só, vamos avaliar agora um outro papelzinho que eu separei aqui, que é o Baba 34. Ele também vem, apesar de ser não tão bonito, uma queda mais enroscada do que o Mercado Livre, né? Ele vem de uma queda zigue-zagueando para baixo, com topos e fundos descendentes, e agora está querendo marcar aqui também um possível candles para fora já, acendendo verde, mas aqui ainda não acendeu o verde. Se ele permanecer brigando aqui para cima, aqui acende verde, e eu estou também esperando uma possibilidade de reversão por aqui. Não, esse aqui está bem mais feio do que o Mercado Livre, né? É mais educacional que eu estou mostrando aqui. Aqui eu chamaria de ponto de venda esses candles aqui, porque ele em momento algum, aqui estaria o stop na máxima dele, ele está vendido ainda. Aqui é para vender, porque está na região de resistência, mas como eu vejo ele já esticado, já caindo há um bom tempo, tá vendo aqui? Ele já veio fazer aqui a movimentação dele, o MACD já está querendo virar, é só acompanhar. Então,
Aqui é para mostrar um pouco como eu faço a separação dos papéis para eu acompanhar. Como eu olho o papel, o que está acontecendo com ele. O que você faria aqui nesse papel agora? Vendia, eu não tenho dúvida. Porque o sistema está mandando vender. Ele veio de um fundo novo, renovado, é o último fundo. Ele deve vir cair aqui para baixo para fazer o teste desse fundo aqui. Quiçá furar esse fundo aqui e continuar a tendência dele zigue-zagueando para baixo. Essa é a minha visão. Ok? Vou passar agora para duas ações queridíssimas que eu separei aqui. Duas ações especiais. Esse papel aqui é um papel novo. O MACD começou a traçar agora. Mas perceba que ele abriu aqui em agosto de 2020, né, e só caiu. Então ele veio, fez um zigue-zague aqui. Apesar que esse aqui eu nem considero, mas enfim, fez um zigue-zague aqui. Né, porque tá vendo? Para mim, uma pernada só. Fez uma perna aqui, zigue-zagueou para cima, fez a terceira perna aqui, lateralizou, tentou passar para cima, passou para baixo. Sinal claro de lateralização. Agora passou para cima de novo. Ele está lateralizado. Na minha visão aqui, ele está lateralizado. Mas qual o viés? Qual a inclinação? Qual a maior probabilidade de acontecer nesse papel? Subir ou cair? E por quê? Para mim, olhando o sistema que eu sigo, ele está com um viés de compra. Por quê? Porque aqui acendeu verde, ele já fez candles maciços aqui para cima, já foi perdido, né? A máxima desse candle aqui já foi perdida. Aqui foi o primeiro ponto de entrada de compra, quando acionou o verde, tudo aqui, autorizando tudo. E ele está no melhor ponto que eu gosto para realização de compra, que é aqui nessa banda de baixo da minha região de suporte. Aqui é minha melhor região de compra. Por quê? Porque o stop está curto. Só por isso, eu poderia ter comprado na região do meio, como ele deu certo, ele subiu, não foi tão alto, mas ele voltou aqui. Agora, aqui é compra, no meu método, com stop super curto, só por isso, stop super curto e a projeção aqui em cima, pelo menos na linha d'água do ano. E aí, nós estamos falando de compra aqui, falando no preço do fechamento aqui, até aqui nós estamos falando de 33%, né, 32%. E se ele perder esse topo aqui, que é o que eu estou vislumbrando, porque o IPO dele foi de queda, nunca mais voltou lá no ponto de abertura do mercado na bolsa, de estreia na bolsa, né? Eu acredito que ele perca esse topo aqui com 33% e venha aqui para cima. Deixa eu diminuir mais, dar um zoom. Nem dá um zoom. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa avaliação. Ó, nessa linha aqui, que é a minha linha de fechamento, onde ele fechou hoje, esticando para cá, pelo menos 70%, que é o que eu estou com a primeira parada aqui, 35%, ou vamos falar aqui na linha d'água do ano, em 32%. 32% é o que eu vislumbro para esse papel, para deixar um restinho para ir lá para 70% de ganho. Eu acho super interessante. E o stop disso? O stop disso está no primeiro candle que fechar aqui para baixo, na mínima, pouco abaixo da mínima, né? Então vamos supor que faça um candle assim, maciço, com o corpo todo fora aqui para baixo, eu vou ter que stopar, o meu método manda. Eu stopo aonde? Aqui nesse finalzinho? Não. Eu stopo pouco abaixo, né? Vamos dar uma margem aqui. Ué, mas aí vai ficar muito caro. Vai ficar muito caro em relação a quê? Ó, um stop de... Nossa, muito pouquinho. Vale quase a pena colocar nesse fundo aqui, ó, 8%. Deixa o stop nesse fundo aqui de 8%, que é o melhor. E se ele fizer um candle aqui, você observa no dia seguinte, se ele fizer outro candle, aí sim você stopa antes mesmo de pegar esse fundo aqui. Já dá para ter uma definição se aqui acender vermelho, enfim. Mas o melhor stop mais bem protegido aqui, de 8% para você buscar o primeiro 30% aqui, depois 70% lá para cima. Pronto, acabou, não preciso mais falar nada, né? A relação custo-benefício aí é a forma como eu olho, a forma de operar. Deixa eu falar por último aqui, VEG 3 também está fazendo um movimento interessante aqui. Me chama muita atenção quando ele faz ele acende verde aqui, sabe? Ele mostra que não estou querendo mais cair e cai. E aí cai pra caramba. E ele vem aqui agora com uma má vontade de subir violenta, né? Bate nessa região, vou cair, não, não vai. Aí vem aqui no meio, vou cair, não, não vai. Aí veio aqui para cima, não. Aí agora que acende vermelho, então, o que acontece? Ou ele vai lateralizar,
ou ele vai iniciar um processo de reversão. E aqui ele já está armando uma possibilidade de pivô de alta. É um pivô que me interessa. Se ele perder isso aqui, nossa, é bem interessante. E ele já teve aqui, olha o que ele fez. Olha esse candle aqui, ó. Vou deixar marcado este candle aqui. Ó, eu vou acender ele. Olha o que ele fez. Aonde foi a mínima desse candle? Deixa eu acender lá. Olha lá, aonde foi a mínima desse candle. Gente, esse negócio é chato, né? Olha lá, aonde foi a mínima desse candle. Tá bom, tá ótimo. Agora ficou melhor. Dá para ler, ó. Mínima, lá, abertura, máxima e mínima. 32,85. Então, 32,85 é exatamente aqui, ó. Essa foi a mínima desse candle. Aqui. E o que é essa região? É a parte de baixo da minha região de suporte. Como o candle passou para cima, deixou esse candle maciço aqui, ó. Este candle aqui é o meu candle de gatilho. Perdeu a máxima dele, com aqui aceso verde e ele maciço para cima assim, é compra. E a compra não fluiu porque ela voltou na região de suporte. Nessa região aqui agora ele aparentemente está armando a terceira perna. E eu consigo antecipar essa terceira, pegá-la mais aqui num possível fundo. Aqui é um candidato a fundo. Concorda? Que se ele passar aqui para cima e romper esse topo, isso aqui vai ser um fundo? É um candidato a fundo, não é ainda. Só vai ser quando superar essa máxima aqui e fazer esse pivô de alta. Se ele fizer esse pivô de alta, é a linha d'água do ano, mas eu espero ele mesmo aqui para cima nesse topo aqui e de volta lá, de volta para cima e avante. Ufa, falei esses papéis, eu espero ter explicado o método, espero que você tenha curtido, gostado. Falar em curtir, curte aí, tá? Dá uma curtida nesse vídeo aí, porque, poxa, foi um vídeo bacana. Me incentive aí a fazer mais vídeos aí e colocar no canal. E aproveita, se inscreva aí, eu estou sempre fazendo algumas avaliações interessantes que pode às vezes resultar numa mudança de análise do papel que você pode estar fazendo aí também. Aproveita aí, curta, se inscreva e siga aí o canal. Um grande abraço, fique com Deus e bons trades, bons negócios para você.